Tudo bem? Boa noite, Dr. Wagner. É um prazer Boa. muito grande iniciar essa série de vídeos, de conversas, de bate-papos, para tratar de temas correlatos à investigação criminal tecnológica. Inicialmente, nós convidaremos os demais coautores da obra, sendo que, posteriormente, convidaremos autores de outras obras jurídicas ou técnico-jurídicas, principalmente nessa área relacionada com a tecnologia. Nos últimos anos, eu passei a perceber que a tecnologia ela seria muito bem empregada para tornar mais eficaz a investigação criminal. Então, a partir desse momento, eu tive a ideia de escrever um livro sobre essa temática. Escrevi 2 livros sobre isso, que foi os livros Investigação Criminal Tecnológica, volume 1 e 2, publicados em 2018 pela Brasport. E um período mais recente, eu tive o privilégio de convidar colegas, como, por exemplo, o delegado Dr. Wagner Carrasco e outros grandes amigos, para que participassem também desse novo projeto, que foi o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. No caso, foram escolhidos as principais referências da área aqui no Brasil e também de outros países. Autores da Espanha, Argentina, Portugal, Colômbia. E, a partir daí, esse livro foi tomando corpo e, atualmente, esse livro já está em pré-venda na editora, no site da editora Juspodium e logo também em outras editoras, as principais livrarias. Então, hoje nós falaremos com o Dr. Wagner Martins Carrasco de Oliveira. O Dr. Wagner, ele é delegado de polícia titular da Delegacia Antipirataria, que é a Delegacia de Crimes contra a Propriedade Material, a primeira delegacia da Divisão de Investigações Gerais do DEIC. O Dr. Wagner também é graduado em Direito, especialista em Ciências Criminais e mestre em Adolescentes em Conflito com a Lei. Então, esse é o nosso amigo, o delegado Wagner Carrasco. Eu queria agradecer, Dr. Wagner, agradecer pela oportunidade do doutor participar desse livro. Queria agradecer também por ser o primeiro coautor a participar do Conversa com Autores. E também não tem como deixar de agradecer a amizade que temos desde a infância. E eu tenho excelentes recordações dos bons momentos vividos desde a infância, também no período que estudamos em Araçatuba, moramos na mesma república, e eu tenho uma gratidão enorme pelo senhor, pode ter certeza, por você. Enfim, muito obrigado por tudo. A sua parte, né, o seu capítulo, tratou do enfrentamento aos crimes relacionados com a pirataria digital. Também o doutor abordou a Operação 404 e a necessidade do emprego de ferramentas tecnológicas nesse enfrentamento. Então, eu inicio fazendo uma pergunta. O que a gente pode considerar pirataria digital? Tá, boa noite a todos, boa noite, Igor. O prazer, a satisfação de estar participando dessa obra é minha, exclusivamente minha. Agradeço muito pelo convite da sua parte. Agradeço também por estar ombreando aí essa coautoria com outros autores de renomes, né? Bem, na verdade, só fera aí do direito, fera da investigação, e foi um privilégio e uma satisfação enorme estar podendo participar. Para quem não sabe, realmente o Igor já falou um pouco, nós somos amigos aí há um pouco mais de 20 anos, né, Igor? Não pode também falar muito tempo, né? Porque senão vai acusar 95 por aí. Mas um pouquinho mais de 20 anos, onde nós estudamos em Araçatuba juntos, dividimos a mesma república, né, por 2 ou 3 anos ali, depois eu acabei indo para São José do Rio Preto, onde me formei. E tenho uma grande admiração pelo Igor, né, nós já somos amigos de longa data, o doutor Igor, e hoje tive esse privilégio de participar desse livro aí, né. Enfim, pirataria digital. Sobre o meu tema do livro aí, sobre pirataria digital, é um tema bem interessante. Basicamente, nós podemos definir a pirataria digital
como uma modalidade de pirataria praticada pelo meio digital, em que o delituoso, o indivíduo que pratica o delito, ele extrai conteúdo legal de forma ilegal, armazena esse conteúdo e, bem como depois ele divulga, né? Ele transmite esse conteúdo de maneira ilegal, sem autorização para isso e normalmente angariando alguma vantagem relacionada a isso. É importante ressaltarmos que isso também, em virtude até de uma alteração, né, de uma modificação que nós tivemos em nossa sociedade, até indo ao encontro do que o Dr. Igor disse, no sentido de que os meios tecnológicos passaram a ser importantes, a difusão da internet, a democratização da internet passou a ser algo bem importante. Eles passaram, então, a migrar o tipo de pirataria que nós víamos antes, que era uma pirataria realizada, era aquela cópia do DVD, cópia do CD, que nós víamos vendidas em barraquinha. Isso cada vez mais vai perdendo força e entra nesse vazio, né? Há essa alteração para que passe a ser, então, a pirataria digital, passe para a pirataria digital tomar parte desse arcabouço aí de pirataria de conteúdos. Perfeito. Como que os policiais eles conseguem evidenciar esse tipo de delito? Quais são os principais procedimentos? Como que é o dia a dia na comprovação da prática desse tipo de crime? Nós podemos separar isso em dois períodos, basicamente. No primeiro período, teria a situação de buscar o acontecimento desse delito. E como a gente faz isso? O monitoramento acerca desse tipo de delito é feito ou por fontes abertas e a própria divulgação aí da internet desse conteúdo. Porque esses indivíduos que eles pirateiam esse conteúdo da internet e vão transmitir, eles precisam praticar uma divulgação. E nós, então, através de sites de busca, uma coisa até um pouco comum, a gente vai fazendo um levantamento e chega, de certa forma, a esse tipo de pirataria. E é a partir daí que a gente começa um trabalho relacionado a esse tipo de pirataria. Isso em termos policiais. Só que nós temos o segundo momento, e aí que é o momento talvez mais importante, que é o momento da preservação das provas, o momento da produção de provas após essa evidência de que esse delito está acontecendo. Cabe esclarecer que nós temos associações que se referem, que tratam, né, cuidam, tutelam esses direitos de autor relacionado a essa parte de filmes, teatros, de conteúdo digital de modo geral, cursos. E eles também, muitas vezes, eles já trazem essa informação ou uma parte dessa informação para que a gente dê um segmento, um prosseguimento nesse levantamento, melhore esse levantamento, ou às vezes o levantamento vem muito bom, quase perfeito, que nós, como policiais, precisamos fazer poucas coisas a mais para passar a tomar, então, aquelas medidas persecutórias dentro do inquérito policial. Perfeito. Se você puder falar também um pouco sobre as principais implicações legais que acometem aquele que pratica esse tipo de delito, e também, não sei se você poderia falar alguns detalhes, mas sobre a Operação 404, se você puder explicar um pouquinho para o pessoal como que foi essa operação, qual foi o resultado dessa operação, o papel da Delegacia Antipirataria, principalmente desempenhado durante a operação aqui no estado de São Paulo, seria muito legal. Certo. Quem pratica esse tipo de pirataria digital, basicamente ele está em curso lá no crime previsto no artigo 184 do Código Penal, que é o crime de violação de direito autoral. Existe no seu parágrafo 3º desse artigo 184 uma previsão em que os indivíduos praticantes desse delito, que eles transmitem mediante
fibra ótica, mediante satélite, por meio de internet, esse tipo de conteúdo, eles acabam violando e a conduta por eles praticada se subsume, então, esse parágrafo 3º do artigo 184, que é o crime de violação de direito autoral, cuja pena, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, 4 anos além de multa, tá? Além de multa. Então, basicamente, a incidência encontra-se nesse artigo 184 do Código Penal. É até interessante uma correlação, que nós temos, de certa forma, alguns tipos de pirataria, que a gente trabalha no dia a dia, até na nossa delegacia, em que a tipificação é outra. Existe uma lei específica, que é a Lei 9279 de 96, que trata dos crimes contra o registro de marca, né? Que protege aí os registros de marca, a propriedade industrial. Mas esse delito especificamente, pelas peculiaridades que ele apresenta, e tendo em vista que o que implica que é uma violação de direito de autor, violação do direito autoral, o enquadramento legal perfeito para esse delito é o enquadramento do artigo 184, seu parágrafo 3º. Perfeito. E quanto à operação 404, durante essa operação, você já estava à frente da delegacia contra crimes praticados contra a propriedade material. O que você tem a falar sobre essa operação? Porque foi uma operação que atraiu muita atenção da mídia e parece que teve um resultado muito positivo, né? Sim, essa operação 404, ela foi uma excelente operação. Ela foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública federal, né? Então, a nível federal. Isso ocorreu em diversos estados da federação. O doutor Alessandro Barreto, inclusive, que é um dos coautores do livro, né? Também, juntamente com... Um abraço aí para o doutor Alessandro, também grande amigo, grande companheiro nosso, uma referência para todos nós, legal. Exatamente. O doutor Alessandro é um excelente delegado de polícia, uma referência nessa questão de literatura e no trabalho referente aos crimes digitais e, né, crimes cibernéticos, etc. Tal qual você, né, doutor Igor? Doutor, você também. Então, ele juntamente com o doutor Vitaltas, também outro delegado muito competente, que lá também trabalha numa das secretarias, entraram em contato com a gente, que a maioria dos alvos seria aqui em São Paulo, em que pese outras unidades federativas também terem alvos. Na capital, principalmente, tinha um número grande de investigados, e no interior também do estado de São Paulo também. Ou seja, de modo geral, englobou essa operação aqui no estado de São Paulo, para ter uma ideia, 9 municípios. E o delegado-geral acabou me incumbindo de ser o coordenador estadual dessa operação. E ela foi uma operação muito bem sucedida, até pelo suporte que o pessoal lá da Secretaria Integrada, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos deu, e bem como pelo empenho de todos os policiais, tanto daqui da capital quanto do interior. Os delegados, os colegas do interior, juntamente com suas equipes, também nos deram um apoio muito, muito grande. Então foi uma operação muito, muito importante, que basicamente vai ao encontro disso que nós estamos conversando, ou seja, de pirataria digital. Esses alvos, eles praticavam esse tipo de pirataria digital, foram então identificados, foi feito todo um trabalho investigativo de levantamento acerca deles, que culminou então numa operação a nível nacional, em uma mesma data, em que nós representamos por mandado de busca, dentre outras representações, e demos cumprimento nessa mesma data a esse mandado de busca. E foi um sucesso, realizamos apreensão de grande conteúdo, de computadores, foram vários sites tirados do ar na ocasião, inclusive até arma, né? Uma coisa que nós não esperávamos, até arma de fogo foi apreendida na oportunidade, e bem como em outros estados. Então foi uma operação muito bem sucedida, graças a tudo isso que
eu mencionei. Foi um prazer também participar dessa operação. Foi um desafio nós realizarmos uma operação dessa magnitude, principalmente no estado de São Paulo, que tem uma dimensão muito grande. Mas nós tivemos êxito na realização e hoje fico contente de ter participado, ter feito parte disso aqui no estado de São Paulo, ter ajudado todas as associações, os próprios autores. Então basicamente foi isso daí. Só para citar os municípios aqui em São Paulo que tiveram, né, casos desses aí, pasmem, alguns municípios bem pequenos, e que havia uma transmissão pela rede desse conteúdo muito grande. Então nós temos São Paulo, né, a capital, Bauru, Botucatu, Catanduva, Dracena, Marília, Miguelópolis, Rancharia e Sorocaba. Então esses foram basicamente os municípios aqui do estado de São Paulo em que nós tivemos atuação direta e cumprimos os mandados de busca por conta dessa operação 404. Um detalhe Perfeito. importante, né? Pode ser que alguns tenham até dúvida. Por que operação 404? A questão da operação 404, quem é até do meio cibernético aí até entende muito bem. Mas outros, às vezes, que não sejam, pode ter essa dúvida. Operação 404 é porque esse é o código de erro que vai dar à medida que vai ter a queda daquele site, né? Porque uma das representações que nós fazíamos na ocasião era a retirada do site do ar. E assim que a gente ingressava, porque nas representações nós tomamos o cuidado de pedir com o horário determinado para que o juiz encaminhasse as operadoras. E assim que a gente ingressava na casa do indivíduo, em alguns minutos ali, dentro da casa do indivíduo, que a gente já conseguia trabalhar nos computadores para extrair as provas dele, era derrubado o site e aparecia essa mensagem de erro 404, que é comum até em erros aí relacionados ao trabalho do dia a dia, à internet do dia a dia. Perfeito, é muito interessante. E é uma curiosidade. Realmente, o pessoal que não é dessa área encontra assim, muitas vezes não sabe por quê. E bem legal. A gente tem acompanhado pela mídia todo o trabalho que a Delegacia Antipirataria do DEIC tem desenvolvido. E eu confesso que ficamos muito orgulhosos acompanhando um trabalho aí com grandes apreensões, né, toneladas de material pirata, de material que deve mesmo ser apreendido, como na semana passada eu vi uma postagem, um canal de TV, até percebi que era a delegacia que você coordena, que havia apreendido uma grande quantidade de máscaras. Eu fico imaginando, o cidadão cometer um crime realmente é algo errado. Agora, cometer um crime a ponto de falsificar uma máscara, né, colocando a vida das pessoas em risco, isso é absurdo. Eu me recordo também bastante no Natal do ano passado, uma operação que vocês fizeram, que vocês apreenderam também vários brinquedos falsificados, que inclusive colocavam crianças em risco, né? Eu acho muito interessante isso. É um papel muito, muito relevante, por mais que as pessoas imaginem o tamanho da relevância disso, mas realmente por trás disso existem vários crimes, várias situações aí que devem ser combatidas. Então é muito legal, muito interessante e muito admirável a atuação de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre a delegacia, né, a Delegacia Antipirataria, toda a sua atuação desde que assumiu essa delegacia, quando que foi e o trabalho que você vem desempenhando à frente da delegacia junto aí com as equipes e tudo mais. Assumir a Delegacia Antipirataria para mim foi um grande desafio, de certa forma, e por estar chegando num cenário que eu não conhecia, que era desconhecido. Nós vínhamos de uma realidade, eu e minha equipe, né? Eu tenho integrantes da minha equipe que já estão comigo há pelo menos 8 anos, ou próximo de 8 anos. Então, era algo totalmente diferente. Nós víamos narcóticos, trabalhávamos com narcóticos, então a gente assumiu a primeira delegacia da DIG, que é a Delegacia Antipirataria, e tinha uma missão de fazer aquilo funcionar tão bem ou melhor do que funcionava, e era como por ser um artigo, por ser um trabalho totalmente diferente,
E isso é legal da polícia também, né? Isso é muito interessante da polícia e por isso que eu acho que a gente não enjoa de trabalhar na polícia, porque nós temos a possibilidade de migrar de um lugar para outro, de atuar em um crime ou outro, dentro podemos dizer assim, navegar no Código Penal, né? E cada crime, a investigação de cada crime, ela tem uma peculiaridade. Isso é muito gostoso. Então, na verdade, nós começamos a nos inteirar sobre a delegacia, sobre esse crime e quais seriam as estratégias que nós deveríamos adotar relacionadas a esse crime. E nós, então, trouxemos um pouquinho desse know-how que nós trouxemos lá de trabalhar com narcótico, trouxemos um pouquinho do know-how da época que nós trabalhamos com crimes contra o patrimônio e decidimos implementar isso na delegacia. E passamos, então, a implementar isso de forma efetiva, de forma na nossa delegacia, no nosso trabalho. E aí nós dividimos em algumas vertentes para executar o trabalho na delegacia e começou a dar certo. Porque, assim, nós estamos falando a maioria dos crimes de pirataria, de crimes de contrafação, eles são crimes que se enquadram naquela lei 9279, que eu falei para você, normalmente nos artigos 189, 190, que aí são os crimes contra a propriedade industrial, crimes contra o registro de marca, e esses crimes, via de regra, eles dependem de um requerimento por parte do ofendido, né? E que são as marcas. E nós conseguimos alinhar esse trabalho com as marcas também estavam clamando por esse trabalho, já era um exercício que eles estavam fazendo de conscientização acerca da comercialização e venda de produtos piratas, então, produção desses equipamentos, desses objetos pirateados. E nós começamos, então, a trabalhar em algumas vertentes, sem deixar de lado aquilo que eles gostariam que nós executássemos, que era um trabalho de varejo, que tem que ser feito no dia a dia. Nós passamos, então, a trabalhar também e atuar dentro de um trabalho maior, buscando, assim como no entorpecente, fazendo um paralelo, não só querer atacar a biqueira, que é o ponto de venda de droga, mas nós fomos buscar, então, os locais em que produziam, os locais em que armazenavam. Porque assim nós pegávamos no início da linha, para que esses produtos não chegassem ao fim da linha. Então, nós começamos a atuar nessas vertentes. O nosso contingente, eu elogio ele sempre, porque, assim, eu costumo dizer, nós temos na delegacia lá 22 policiais, mas eu costumo dizer que são 22 policiais que trabalham por 50 ou mais. Então, eles têm bastante disposição e a gente está sempre atuando nessas vertentes. Para você ter uma ideia, nós no ano passado nós vínhamos e tínhamos começado num ritmo muito forte também de trabalho. Pasme, nós aprendemos perto aí de 4.000 toneladas. 4.000 toneladas mesmo, não são 4 toneladas, sim 4.000 toneladas de produtos piratas, tá? Nós tiramos isso de circulação. 4.000 toneladas, muita coisa. 4.000 toneladas, é um negócio surreal. Nós, além de atuarmos aqui na capital, que é o grande polo, né? Nós atuamos também no interior de São Paulo. Então, nós, por exemplo, Franca, a cidade de Franca, que é um polo produtor de calçados, também tem uma parcela de pirataria, na produção lá de pirataria. E nós atuamos, então, também na cidade de Franca. Nós fizemos pelo menos 3 operações lá em Franca, tá? Nós provavelmente foram perto de 20 fábricas que nós detectamos produtos piratas nessas fábricas. Outras cidades como Aparecida do Norte, Carapicuíba, nós também tivemos êxito em realizar operações contra a pirataria lá. O que é interessante e com relação à pirataria, e o que me traz satisfação até de trabalhar nessa delegacia, é que envolto nesse problema da pirataria tem uma série de coisas, né? Não é simplesmente só pensar aquele produto ali que está ali, qual o problema, aprender isso para quê, deixa esse produto aí. Primeiro, envolto a questão relacionada e a gente protege a questão relacionada à autoria, né? O autor que
gastou todo o dinheiro para produzir, preparou aquele produto da melhor forma possível, buscando preservar a imagem dele, né? Ele fornecendo, então, esse produto da melhor forma possível ao seu cliente para enaltecer a marca dele, dar o melhor dele para o seu cliente, para o consumidor, melhor dizendo, esse direito está sendo violado. Esse direito está sendo violado. Outra questão tem essa questão que você falou dos brinquedos, uma questão acaba sendo uma questão de saúde pública. Tem até roupas, né? Roupas que também, pela pigmentação, acabam dando alergia nas pessoas. Um brinquedo que pode quebrar uma peça, pode ser pequeno, uma criança pode engolir e pode trazer fazer um mal. Tem a questão de pirataria e falsificação, que aí também é uma questão de saúde pública, de bebidas, né? Que isso também é um absurdo. Né? Charutos, cigarros, falsificação de cigarros. Então, é uma série de coisas. Além de essa questão de saúde pública, também tem a questão da tributação. Deixa-se de recolher, então, os tributos relacionados e isso deixa de ter a destinação para a qual ela deveria, esse dinheiro deveria ser destinado. Então, o indivíduo não paga tributo nenhum por isso. E o comerciante que vende licitamente aqueles produtos que não são piratas, dificilmente conseguirá concorrer com esse indivíduo. Porque ele consegue praticar preços muito aquém do que aquele comerciante que paga todos os seus tributos. Então, é muito complexo. O cenário da pirataria é muito complexo. Hoje eu agradeço muito por estar nessa delegacia. Gosto muito de trabalhar nessa delegacia. Agradeço o secretário de Segurança Pública, o governador, o delegado-geral de polícia, o divisionário, o diretor do DEIC, todos que me colocaram lá. Para mim foi um grande desafio inicialmente. E hoje posso dizer que já conheço um pouco sobre isso. Estamos trabalhando bem, efetivamente, dia a dia e de forma incansável sobre isso, sobre essa temática. E eu me encontro muito satisfeito da forma que nós estamos trabalhando. Espero que tão logo passe essa pandemia, consigamos atingir os mesmos resultados que nós atingimos o ano passado, que foram muito satisfatórios. Hoje mesmo eu vim direto para a live aqui, direto de um trabalho que a gente estava realizando no centro da cidade, em que nós atacamos aí um depósito e cerca de 15 toneladas de produto pirata foram apreendidos hoje, em meio à pandemia. 15 toneladas, em meio a essa situação de coronavírus, né, de pandemia aí que está presente. E que tipo de produto era? Hoje, basicamente, era produtos, peças de vestuário, né, geral, calças, camisetas, e no local também era produzido, né, então eles colocavam as marcas que deveria possivelmente chegar essas roupas para eles, e eles colocavam as marcas, botões, né? Então eles colocavam isso na roupa. E trabalhar com a pirataria tem um outro aspecto. Existe um time, um pessoal voltado das marcas, dos consulados britânico, do consulado americano, que movimentam um esforço muito grande. Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Prefeitura Municipal de São Paulo, que está também realizando um trabalho exemplar nesse sentido. Então, esse pessoal, a gente acaba se inteirando muito com esse pessoal, que é um pessoal também muito dedicado nesse sentido de combater a pirataria e muito entendedores acerca da problemática que a pirataria representa, não só no país, mas mundialmente. Fantástico. Muito bom. Em razão da limitação de horário e também as limitações da própria live do Instagram, você podia deixar uma mensagem para a gente partir para as conclusões, se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando essas lives. Bom, novamente eu gostaria de agradecer não só a participação do livro, né, como já agradeci anteriormente, agradecer essa parceria, Igor, e amizade também, tá? Leva um abraço aí aos seus pais, seu pai, sua mãe, que são muito queridos também.
Agradecer aos outros coautores, né, que é um privilégio para mim estar presente aí nessa obra. E gostaria de agradecer o pessoal que trabalha comigo muito, 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 que me aguentam diariamente ali, que eu cobro bastante e a gente trabalha bastante. O pessoal também que está envolto desse trabalho, que são de associações, pertencem às associações, escritórios de advocacia, consulados e outras forças, como Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Metropolitana. Esse pessoal nos ajuda muito. Prefeitura Municipal. Então, gostaria de agradecer todo mundo. E a mensagem que eu deixo é o seguinte: pessoal, a questão de comprar a pirataria é um engano. Nós estamos sendo, embora saibamos, ou melhor, embora quem compra saiba que está comprando um produto pirata, simplesmente por estar ali ostentando uma marca e ele quer usar aquela roupa ostentando a marca, ele está comprando um produto de qualidade muito aquém daquilo que ele merece utilizar. E dependendo do tipo de produto pelo qual ele está comprando, que ele está adquirindo, esse produto pode trazer sérios danos que o barato pode sair caro, tá? E ele está contribuindo, de certa forma, para todos aqueles prejuízos que eu falei. Vai perder, todo mundo vai perder com isso, o comerciante que trabalha legalmente vai perder com isso, o Estado, na arrecadação de impostos, vai perder com isso, a população vai perder com isso porque não recebe aquilo que o Estado deveria dar por meio disso. Então, todo mundo acaba, ninguém ganha com isso daí. Então, eu oriento, peço a gente para vocês que colaborem com a gente. Colaborem conosco no sentido de combater a pirataria, não comprando. E aqueles que souberem também de alguma coisa, a primeira delegacia da DIG, Delegacia Antipirataria, está à disposição para qualquer coisa. Sugiro também, deixo a recomendação para que todos vocês do meio jurídico adquiram um livro. É um livro de conteúdo muito expressivo, é um livro muito importante e com certeza fará diferença nos estudos de vocês do dia a dia e na prática da atividade de vocês como juízes, promotores, delegados de polícia, principalmente, na atividade cotidiana. Muito obrigado, agradeço a todos. Todos nós que te agradecemos, eu te agradeço pessoalmente por ter aceitado fazer parte do livro, por ser um dos autores dessa obra. Realmente os autores foram escolhidos a dedo, são pessoas que eu admiro muito e que desempenham, cada um dentro de suas atribuições, desempenham um papel muito relevante no enfrentamento da criminalidade ou no aprimoramento da persecução penal. Também quero te agradecer bastante por tudo que você tem feito no enfrentamento da pirataria aqui no estado de São Paulo. Você é uma principal referência nesse enfrentamento aqui no estado de São Paulo atualmente. E também, por fim, não tem como deixar de te agradecer por essa agradável conversa, seja pessoalmente, seja virtualmente. Sempre é uma conversa muito agradável e pela amizade, por tudo aí durante todos esses anos. Então, muito obrigado. E o pessoal que estiver assistindo, na próxima quarta-feira, às 9 da noite, será feito um novo episódio da série. Será pelo Facebook. E a Romina Cabreira, que é uma advogada lá da Argentina, ela vai apresentar algumas informações sobre a utilização da inteligência artificial e também o desenvolvimento do processo penal no novo milênio. Então, nós contamos com vocês. Provavelmente na próxima sexta-feira estamos definindo o próximo autor que vai participar também. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E, Wagner, muito obrigado. Saiba também que a gratidão e o carinho por toda a sua família, não só por você, mas por toda a sua família, é recíproco. Temos muita